Estamos em mais um dia 11 e como o prometido, né, aqui estou para apresentar para você mais uma porção de esperança. E o texto bíblico que eu escolhi para hoje está na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, o capítulo 4 e o verso 12, que diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ou seja, Pedro está nos alertando aqui, né? Não pasmem ou não surpreendam com o sofrimento. Quando algo ruim nos acontece, é comum, né, a gente fazer uma pergunta que acredito que todos fazem, que é o porquê. Por que, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo? Outra pergunta que fazemos é: para quê? Para que de tudo isso? Para que irá servir tudo isso? E ficamos então nessa indagação do porquê e do para quê. Simplesmente para tentarmos, né, entender de toda a dor que estamos passando. E sempre ficamos então nessa angústia da causa, né, do porquê e do propósito, do para quê. Porém, na vida cristã, o sofrimento, ele pode ser uma estratégia pedagógica que Deus se utiliza para nos moldar. Mas então por que o sofrimento sempre nos surpreende? Sempre nos pegam de surpresa? É porque imaginamos que coisas ruins jamais irão nos acontecer, né? Imaginamos sempre que podem acontecer com os outros, ou vemos acontecer com os outros, e nunca jamais imaginamos ou esperamos que irá acontecer conosco. E por isso, o sofrimento ou as circunstâncias ruins nos pegam de surpresa, nos deixam pasmados e nos traz tanto sofrimento. Como cristãos, muitas vezes, né, às vezes até involuntariamente, nós temos a tendência de pensar que coisas ruins não acontecem com as pessoas que caminham com Deus. Só acontecem com aqueles que viram as costas para Deus ou que estão distantes de Deus. Nós temos essa mentalidade, né? Eu digo isso porque eu passei pela experiência própria, senti na pele o que é isso. Eu sempre buscava e busco a Deus, né, na primeira hora do dia, mas eu não fazia isso assim de consciência, né? Vou fazer isso para que Deus me abençoe. Mas inconscientemente era isso que eu fazia. Sabe por quê? Quando eu passei pela nossa tragédia, né, o nosso acidente, eu me lembro que eu estava ainda no leito de hospital, ainda não havia recebido a notícia do falecimento de meu filho. E meu esposo e eu estávamos deitados na cama do quarto do hospital, em observação. E eu me lembro que meu esposo conversava comigo para tentar me acalmar, né? Porque eu estava muito preocupada, angustiada. E ele conversava comigo para eu me acalmar, que Deus estava no controle. E eu me lembro que eu disse assim para ele: amor, eu sei que Deus está no controle. Eu sei porque pela manhã, antes de sairmos, quando acordamos, logo cedo, como todos os dias eu faço, eu ajoelhei, entreguei meus filhos para Deus mais uma vez, como faço sempre, todos os dias, pedindo bênçãos, pedindo proteção, pedindo para que Deus guardasse-os de todo mal. Então eu tenho certeza que Deus está cuidando deles. E daí, quando eu recebi a notícia, né, do falecimento de meu filho, eu confesso que eu me decepcionei. Por que eu me decepcionei? Porque na minha mente, como eu disse, mesmo que involuntariamente, eu tinha esse sentimento de, porque eu levantei pela manhã, que a primeira coisa que eu fiz foi ajoelhar na beira da minha cama, orar, pedindo a Deus e entregar meus filhos a Ele. Então eu pensava, né? Eu orei, tá tudo bem, Deus vai cuidar.
E aí, quando veio a notícia, eu me surpreendi, eu me decepcionei. Então, eu entendi que a gente, quando entrega as nossas angústias, as nossas petições a Deus, não é só para receber bênçãos. Eu entendi que antes de receber bênçãos, as nossas orações devem ser para que elas nos dê força, nos fortaleça, né, para enfrentar as provas da vida. Hoje eu entendo o que é buscar a Deus, o que é servir a Deus, não só para receber bênçãos. E entendo que o sofrimento pode nos abater a qualquer momento. E não é porque passamos uma vez pelo sofrimento que ele não possa bater em nossa porta novamente. Então devemos estar, enquanto vivermos aqui neste mundo, nós teremos aflições, estaremos lutando. E por que então vem o sofrimento em nós? Muito do que eu vou falar aqui são lições que eu tirei aqui, né, da lição dessa semana que se passou, que nós estudamos. E ela fala do crisol, né, do sofrimento que nós passamos, que tem propósitos. Tem o sofrimento, que são realmente por nossas escolhas, né? Quando fazemos más escolhas, caímos em sofrimento. Estamos sujeitos ao sofrimento. Tem o sofrimento, né, que é enviado por Satanás mesmo, a fim de nos testar, né, nos fazer cair, no tentar, na verdade, né, nos tentar. E tem também o sofrimento que Deus permite que aconteça conosco, realmente para nos provar, para nos purificar, para nos moldar. A caminhada cristã seria muito simplista, seria muito fácil, se realmente fosse como imaginamos. Que é porque estamos servindo a Deus, que em nossa caminhada só irão acontecer coisas boas. Seria muito fácil, não é verdade? Uma coisa que precisa ficar bem clara em nossa mente, né, em nossa vida, é que a experiência do sofrimento, ela serve para nos purificar. É a prova que vai mostrar verdadeiramente aonde está a nossa motivação do servir a Deus. Se é pelo que Deus me oferece, ou se é porque Ele verdadeiramente é em minha vida ou para mim. Eu sei que Deus já livrou a minha família de muitos sofrimentos, muitas tragédias, mas hoje eu entendo que Ele não nos livra de todas. Sabe por quê? Porque se Ele nos livrasse de todas as circunstâncias ruins, nós jamais iríamos aprender lições, jamais seríamos moldados, restaurados e purificados da mesma maneira se não passássemos por certos sofrimentos. Só que uma coisa importante que precisamos lembrar é que Deus não nos abandona. Deus não nos deixa sozinhos em nosso sofrimento. Ele prometeu nos ajudar. Mas Ele também espera que ao sermos fortalecidas, que possamos também fortalecer a outros. Então sempre há um propósito. O que nós não podemos fazer é desperdiçar o sofrimento, deixar passar sem tirar nenhum proveito, nenhum benefício dessas circunstâncias tão difíceis. Peça a Deus, se você não consegue enxergar, peça a Deus para que Ele te mostre qual o propósito. Qual é o propósito para a sua vida? É para te ensinar? É para te repreender? É para te moldar, purificar? Ou para que você dê um testemunho vivo do que Ele está fazendo na sua vida? Então, não se surpreenda. Eu nem digo se o sofrimento bater em sua porta, eu digo não se surpreenda quando o sofrimento bater em sua porta. Porque é certo que todos nós, um dia passaremos por situações difíceis, por sofrimentos. Um dia todos nós seremos provados, posto à prova. E jamais se esqueça
que Deus não te abandona em seu sofrimento. Ele tem o seu propósito. E, acima de tudo, além de purificar, Ele quer te fortalecer para que você também possa fortalecer a outros. Está você passando por provas, por dores, angústias? Eu confesso que estou, mas eu estou confiante, porque eu sei que Deus está à frente conduzindo tudo. Eu sei que os propósitos dele para a minha vida são muito melhores, maiores do que os meus. E não importa quais circunstâncias a mais eu terei que passar, eu sei que é para o meu bem. Então acredite, confie. Se você estiver passando por momentos difíceis, por sofrimentos, acredite que Deus está te moldando, que Deus está te purificando, que Ele pode estar te ensinando e até repreendendo, por que não? Só não desperdice tanta dor e sofrimento sem tirar benefício nenhum. Deixe também que Deus faça de sua vida um testemunho para a honra e glória dele, mesmo por meio de seus sofrimentos. Talvez você não esteja passando por sofrimento, mas se o sofrimento chegar em sua porta, não se surpreenda. E se surpreender, só lembre-se que Deus tem propósito, que se Deus permitiu, é para o seu bem. Essa é a porção de esperança que quero deixar com você nesse dia.